Pronto, começou. Então, mais uma vez, Priscila, é um prazer te conhecer, tá? Eu queria saber de uma coisa, você que já conhece a gente faz tempo, você me segue faz tempo, me situa um pouquinho aí no plano para eu entender em que momento você tá, como você chegou até a gente, se foi indicação. Eu vi que você é atleta de karatê. A ligação é sua, fica à vontade. Ok. Então, eu acompanhei um pouco mais da agência da Artlife através de alguns outros atletas que eu sigo mesmo. Então você E já acompanha a gente já faz um tempo. um tempinho. Legal. Mais do ano passado. Mais do ano passado. Certo. Aí você faz karatê, certo? Isso, karatê tradicional. Legal. Já faz quanto tempo você faz karatê? Tradicional, JKA? Assim, tem várias federações, né? A minha é JKS atualmente. Ah, eu sei qual é a JKS. Você é de qual estado? Goiás. Pô, legal, cara. Como é o. Desculpa, nada a ver com a pessoa, é só por vídeo de curiosidade mesmo. Como é o Goiás? O Goiás é do jeito que eu imagino, cara. Eu tenho muita curiosidade de experimentar o piqui. É bom? É sim, cara. É Pô, sim, legal. é sim. Eu não faço ideia É nem como ele é, pra você ter noção, mas eu fico, todo mundo fala tanto. E, poxa, deve ser gostoso esse negócio. é bom, é bom. Tá, continua, fica à vontade. Me conta um pouquinho da sua história, o que fez você ter a iniciativa de vir conversar com a gente, né? Me fala um pouquinho sobre esse momento que você está dentro do esporte, só para eu entender um pouco mais. Já faz 6 anos já que eu faço karatê, né? E, assim, ao ponto que você vai avançando, né, crescendo dentro do karatê, dentro do esporte, vai vendo muitas competições, muita coisa. Então, acaba que vai ficando pesado, e aí a gente sempre tá falando, sou patrocinador, sou patrocinador. Só que é muito difícil chegar nos patrocinadores, porque eles não querem patrocinar. Principalmente, eu diria assim, o karatê, porque o karatê hoje, infelizmente, pelo olímpico esportivo, ele, então, assim, tirou muito a imagem do que era a arte marcial, do que é a arte marcial. Então ninguém mais respeita o karatê, ninguém mais aceita o karatê por conta disso, nessa parte olímpica. Eu, sendo tradicional, eu falo assim, porque eu também já fui do olímpico, do esportivo, durante um ano, inclusive o ano passado. Eu fui porque eu precisei mudar de cidade, então eu fui para um novo dojo, e um dojo era de nova federação, e a federação era esportivo, porém o nome é daquele, porque eu vim a vida inteira do tradicional. Aham. Então, assim, tem sido cada vez mais difícil chegar nos patrocinadores. Eu já tentei, já mandei mensagem pelo Instagram. É tentar, né? E tentando, dá pra fazer, ficar sem fazer nada. Não, Então, a eu sei gente como é que é. é mesmo que é difícil, então, assim, a gente tenta, né? Então, tenta mandar, mas muitos olham, nem responde. Outros respondem, falam que é como se eu tivesse hoje, assim, meio que sendo carente, pedindo algo, tipo, mendigando algo. E não é, na verdade, não é. Há uma postura sobre profissionalismo ali, sabe? Quando você entra em contato com eles. Mas muito acha que vai bancar a gente como se fosse um filho. E não é assim, sabe? Então, Inclusive, uma dos patrocinadores que eu conversei, ele falou: vocês atletas é muito abusado. Ele chegou a falar essas palavras: vocês atletas é muito abusado, vocês querem pedir 5, 10 mil, achando que vai ser o quê? Seu pai? Eu falei assim, não, peraí, não é porque o senhor teve uma experiência com atleta que o senhor pode generalizar. Eu não estou te pedindo 5 mil, estou te pedindo um patrocínio de serviço, ou um patrocínio de parceria, ou até mesmo um patrocínio mesmo de financeiro, mas com valor menor. Agora o senhor pode generalizar. Então, assim, eu vi, né, por essas conversas, eu vi que realmente eles têm essa mente fechada em relação a isso, sabe? E eu fico realmente, tipo assim, me perguntando, tipo, sobre essa questão de, tipo assim, do que os atletas têm realmente chegado nos patrocinadores e pedido, para eles agirem desse jeito, sabe? Então, assim, é um pouco complicado. Então, eu vejo que vocês trabalham com essa parte, né, de posicionamento nas redes sociais, que é um dos jeitos mais importantes e eficazes de você chegar no patrocinador, ou patrocinador, marcas verem você, seu posicionamento profissional ali dentro do esporte. Porque esse esporte, muita gente fala, o esporte é atleta, atleta. Acho que por conta que todo mundo agora tá na academia, e todo mundo acha que todo mundo é atleta. E não é, cara. Eu digo que não é, porque realmente não é. Um atleta de verdade, alto rendimento, assim, é coisa realmente assim de outro nível, sabe? Não é você ir todo dia na academia e postar no espelho, tá pago, não. não, Então, assim, muita gente fala assim,
Então, não é realmente assim, você pensa assim, poxa, ser atleta é realmente o que ninguém vê. E ninguém vê realmente os bastidores, sabe? Então, assim, por conta disso, muitos valorizam o atleta. Então, esse posicionamento profissional que a gente coloca dentro das nossas redes sociais, nosso posicionamento de marca mesmo, a gente realmente é a nossa marca. Né? Estamos construindo a nossa marca dentro do esporte. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu vi que vocês têm esse posicionamento, trabalham com essa ideia, e aí eu resolvi entrar em contato para ver o que a gente pode fazer. Pô, cara, muito legal. O que eu gostei, se me permite, tá? A percepção, vou ser muito franco aqui. Normalmente, as reuniões que eu faço com os atletas é uma conversa, mas é uma conversa de amigo para amigo, porque eu sei exatamente como é essa situação. Também era atleta de karatê, então eu sei muito bem como é você ter algo além do esporte para apresentar, porque é aquilo que você falou. Eu fechar um patrocínio com um patrocinador não é você vai me bancar igual um pai. Muito pelo contrário, a gente estou prestando um serviço para você e eu vou fazer tudo para agregar para sua marca cada vez mais. Muitas vezes atrair mais clientes para ela. E isso até hoje é muito subestimado. É porque muitos empresários, pequenos, médios empresários, não têm a percepção em relação a uma valorização do atleta em si. Então, eu concordo com você e, para ser sincero também, Priscila, essa percepção que você tem, por incrível que pareça, tá? É muito pouca. São poucos atletas que têm essa percepção. Hoje, eu vejo que, literalmente, os atletas eles estão tão focados no contexto de performance que eles acabam esquecendo do que seria principal e essencial, que é justamente a imagem, a marca. Hoje as pessoas elas se relacionam por aquilo que por exemplo, você segue alguém baseado naquilo que aquela pessoa representa para você, para o esporte, para a bandeira que você defende. Não o contrário. Ninguém vai se. Já viu aquela frase? A gente concorda em discordar? Hoje as pessoas Sim, seguem umas às outras baseado majoritariamente nisso. Cara, eu vou seguir essa pessoa porque eu concordo em discordar da mesma coisa que ela discorda. E ali cria-se um movimento. Então, basicamente, essa realidade que você expõe é a realidade do esporte nacional. Então, que bom que você tem esse nível de consciência, né? E agora, para eu entender um pouco mais, beleza, você já está há 6 anos no Karatê, você já tem uma percepção muito madura referente ao mercado e o que o mercado espera. Show de bola. Agora me tira uma dúvida numa coisa. Hoje, em relação às competições, em relação às viagens, em relação aos seus custos como atleta, como é que você faz se você não tem um patrocinador? no caso é mais ajuda da família, né? É mãe, pai, avô, avó. E aí são mais os regionais, né? O ano passado eu fui pro brasileiro e quem na verdade me ajudou mais foi o meu sensei, porque até meus pais não estavam conseguindo bancar a viagem nacional que a gente fez. Pro brasileiro nacional, no caso, de nível nacional. Então, ele que me ajudou a bancar determinadas coisas, até alimentação lá dentro. Então, assim, foi uma despesa alta, né? E eu Entendi. participo de poucos campeonatos por conta disso. Entendi. Se eu tirar uma dúvida, desculpa a pergunta, tá? Mas é para entender um pouco melhor. Você não precisa falar o valor, mas tem uma média que foi investida nessa viagem, para ter uma noção? Ah, sim. Foi quase R$ 2.000, praticamente, porque foi para São Paulo. Entendi. Do Goiás, vocês foram de ônibus ou foram de avião? Foi de ônibus. Show de bola. Eu pergunto justamente isso, tá? Pelo fato de, tipo assim, o ter consciência em relação à média de custo que vocês têm está 100% baseado naquilo que a gente pode solucionar e fazer um planejamento de metas de curto, médio e longo prazo. Então, isso facilita muito o processo estratégico para que a gente saiba exatamente qual a ferida que a gente tem que tratar primeiro, entende? Deixa eu entender Entendi. outra coisa. Hoje, você mora numa cidade do interior do Goiás ou você está mais no capital? Como é que, onde é que é, mais ou menos? Eu moro em Goiânia. Tá, em Goiânia. Então, é na capital, né? Fica perto de Brasília, né? Fica perto de Brasília. Ah, eu já ouvi falar em Do Goiânia, distrito, do distrito ali. certo, show de bola. Você tem uma noção de como é o mercado aí dentro? Em relação ao esporte,
Isso, e não em relação ao esporte. Na verdade, em relação, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de Joinville. Em Joinville, a gente tem um dos polos industriais, um dos maiores do Brasil. Tem muita indústria na região de Santa Catarina ali, em Joinville em específico. Então, por saber que a gente tem um polo industrial muito grande, a gente tem muito dinheiro rolando, tem muito empresário, e aí a gente consegue fazer um plano de ação que se adeque ao mercado do lugar. Por quê? A gente faz um trabalho de dentro para fora. Então, a gente entende o momento em que você se encontra. Com base nesse momento, a gente entende a parte geográfica onde você está inserida. Por outro motivo, o valor que você poderia cobrar por uma associação da sua imagem a uma marca em Goiás vai ser completamente diferente do que você cobraria na cidade de São Paulo, entendeu? Justamente Sim. porque o mercado é diferente, o custo é diferente e a percepção de valor é diferente. Então, por exemplo, você falou que você teve um custo para poder vir para São Paulo e fazer o processo de competição foi R$ 2.000. Só que um atleta que está em São Paulo, R$ 2.000 para ele, literalmente não dá para bancar ele um mês só treinando, entendeu? Porque por inúmeros fatores, o custo acaba sendo mais alto. Então, hoje você tem uma percepção de como é aí em Goiás em relação à indústria, empresa, essas coisas? Olha, eu vou dizer sendo bem sincero, né, bem franco. Assim, eu nunca cheguei a ver exatamente o maior polo industrial daqui, sabe? Assim, igual você citou o exemplo de hoje. Mas aqui em relação ao esporte, a gente tem o Caiado, né, que fala sobre a questão mesmo de Bolsa Atleta, essas coisas e tal. Que é, tipo assim, é o que a gente mais ouve falar em relação a apoio ao esporte, tecnicamente. Porém, o Bolsa Atleta ele é muito disputado, tem que participar de vários campeonatos. E, então, assim, acaba que não é justo, assim, não dá para todo mundo, não dá nem para quem quer, na verdade. E não é só dividido para um esporte, é para vários. E, assim, em relação ao esporte aqui em Goiás, aqui, principalmente em Goiânia, na minha cidade, eu diria, é baixo, sabe? É difícil, sabe? Não, a gente conhece quase nenhuma empresa praticamente que patrocina atleta mesmo aqui em Goiânia mesmo, por conta de se for para patrocinar, eles patrocina marcas mesmo de fora, tipo assim, como se fosse de fora mesmo. O atleta ou a pessoa vem de fora, alguém muito famoso vem de fora e vem para cá, e aí a marca, que não é relacionada ao esporte, vem patrocinar ela. Mas assim, no geral, a gente quase não ouve, vamos dizer. Eu também não tenho esse conhecimento nesse sentido, sabe? Entendi. Show de bola. Hoje na JKS você tem um calendário competitivo pré-pronto já? Porque eu tô perguntando, tem uma atleta nossa, ela é do Rio de Janeiro, ela é da JKA, ela é Maria Fernanda. Não sei se você a conhece. Ela teve uma competição ano passado na JKS, lá no Rio. Enfim, o que acontece? Eu pergunto isso porque em relação ao calendário competitivo também, por mais que ele tenha, não seja crucial no sentido de um ato de fechamento de contrato, ele tem a sua importância para que isso seja possível. Então, assim, hoje você já tem um calendário do ano da JKS? Das- Certo. Tá, show de bola, Porém, eu perfeito. não resumo só a ele, porque é muito pouco campeonato. Sim, é exatamente por isso que eu perguntei, porque na JK é da mesma forma. Se você tem poucas competições para estar presente, tudo indica que a dinâmica de trabalho que vai ter que ser feita, por exemplo, no seu perfil, é literalmente algo como um influenciador mesmo, sabe? Não tem como você se limitar ao contexto de ficar dependente de competição para poder vender a marca de um patrocinador. Muito pelo contrário, você vai ter que ter uma atividade nas suas redes sociais com muito mais frequência para que seja possível você conseguir escalar vendas para essa empresa. E aqui a gente entra num ponto importante. Tudo isso que eu estou te falando, tá? É uma consultoria, literalmente eu estou querendo esclarecer para você, te conscientizar, para te dar um ponto de partida. Tá? Caso você tenha dúvida, fica à vontade para tirar essas dúvidas, que eu estou aqui para isso. Fechou? Ok, Tá. Imagina o seguinte: basicamente, para que você consiga atrair essas marcas, você precisa primeiro ser reconhecida como marca, certo? certo. As pessoas elas precisam olhar para a Priscila não pela Priscila ser uma atleta de karatê, JKS, JKA que seja, não. O atleta, o ser atleta é apenas uma cereja do bolo. Por quê?
Quando a gente fala sobre ser atleta, quais são os primeiros valores e virtudes que vem na nossa cabeça quanto a isso? Pô, disciplina, é uma pessoa que tem compromisso, porque para ser atleta você tem que estar no treino todos os dias, você tem que buscar Sim. se aperfeiçoar, é uma pessoa resiliente. Esses valores, eles ficam claros só pelo fato de você falar que você é atleta. E como é que faz isso? As pessoas não vão, e isso eu te afirmo, a depender do esporte que você pratica, as marcas não vão vir até você por causa do esporte, mas pelaquilo que você representa. E é aí que a rede social acaba sendo de extrema importância para isso, para essa jogada. Hoje, nós temos literalmente uma pandemia de influenciadores, por exemplo, que estão lutando contra a obesidade. E essa galera está literalmente mostrando ali as dificuldades que eles estão tendo para conseguir bater o peso, para conseguir literalmente viver e viver de forma saudável, e eles estão externalizando esse processo com o público. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão seguindo e estão tendo essas pessoas como modelo a ser seguido. E, paralelo a isso, as marcas identificam que isso está ocorrendo. E quando elas encontram e conseguem enxergar que isso já está ocorrendo, elas literalmente fazem o quê? Elas simplesmente olham para aquilo, entendem a mensagem que aquela pessoa e aquele influenciador está levando, faz uma comparação direta com aquilo que a marca representa e fala, cara, faz sentido a gente fechar uma parceria com o fulano aqui. Então eles fecham uma parceria com uma pessoa que não é atleta, mas que é o símbolo que representa algo, que está num processo específico de algo, que está atrelado àquela marca. Consegue entender ou está um pouco confuso? Não, sim, eu entendo. Então, no seu caso, o que tem que ser feito? A Priscila ela tem que representar algo muito além do karatê. O que o karatê? O karatê vai ser uma cereja do bolo, será o contexto para uma mensagem maior, para uma narrativa muito maior, entendeu? Ao invés de a gente pegar o karatê e a gente trabalhar a ênfase de, poxa, eu preciso ter o recurso para poder fazer tal competição, pelo contrário, a gente vai ter que entender o seu cenário e criar, através disso, literalmente uma narrativa que consiga prender o público, que faça com que as pessoas elas olhem para você e falem, caramba, mano, a Priscila ela mudou a minha vida. Com base nessa situação, nessa história, nesse momento. E aí é onde a gente pega a sua trajetória como pessoa, como um atleta, e a gente cria o que chamamos de storytelling. Storytelling seria basicamente, traduzindo ao pé da letra, tá? Seria tipo uma linha do tempo ali onde a gente estaria contando uma história. E fazer com que as pessoas se identifiquem com essa história sua. Entendeu? Sim. Então, com base nisso, Miguel, só para ter certeza, porque acaba sendo muita informação, até por isso eu pedi para gravar, você pode ter acesso depois. Mas até aqui, ficou claro para você? Sim, sim. Eu entendi. Show de bola. Então, continuando, tá? Com base nisso, o que precisa ser feito? Primeira etapa, a gente precisa entender qual é a sua identidade. Então, por exemplo, hoje, para que a gente consiga trabalhar um posicionamento de um atleta barra influenciador que consiga atrair marcas que vão ali investir e pagar o preço que de fato vale investir em você, elas precisam, primeiro, entender nos primeiros 3 segundos, a se dizer, 3 pilares que tem que ficar claro no seu perfil. Lembra que no Instagram, a partir de agora, o seu Instagram, ele nada mais é do que uma vitrine. É uma vitrine digital. Ela fala muito sobre quem é você. Então, eu vou abrir aqui o seu Instagram, tá? Ok, pode ficar tranquilo. É Priscila, é com 2 L's? Santos, não, um L só. Priscila Santos, underline atleta. Santos. Priscila, eu não sei se eu escrevi certo. É Priscila Prisc, certo? Isso, Priscila Santos. underline atleta. Santos, underline, atleta. Show, achei. Eu posso espelhar aqui a tela para você? Pode sim, fica à vontade. Priscila, a partir de agora, você vai ter que ser 100% sincera comigo, hein? Se você estiver mentindo, eu vou saber.
Eu vou até ligar a câmera. Vamos lá, Priscila. Você agora é uma empresária. Primeiros 3 segundos, quando você entra nesse perfil dessa atleta aqui, com o nome de Priscila Santos, você consegue entender quem é ela, o que ela faz, qual o contexto, o que ela está vendendo, o que ela representa? Rápido, jogo rápido, não pensa muito. Porque se você pensar muito, você vai trazer uma justificativa individual sua. Não quero isso. Quero que você seja sincera. Eu vejo que ela é uma atleta de luta. Pronto, exato. Só dá para ver que você pratica luta. Tirando isso, não tem nada a mais que consiga, num primeiro contato, fazer com que as pessoas olhem e falem: caramba, vale a pena eu investir 5, 10, 20, 30 mil reais ao mês nessa não atleta, nessa influenciadora. Atleta, lembra, atleta é um detalhe que a gente, é um simbolismo que a gente vai utilizar ali para a narrativa. Mas tirando isso, não tem. Passa um ar, e eu tô falando isso, não se ofenda, é pro seu crescimento, mas passa um ar de amadorismo. E Sim, esse amadorismo acaba dificultando o processo de vender a sua imagem. E se está dificultando esse aspecto, você vai ficar frustrado. Por quê? Você vai depositar sua energia em performance, julgando de forma inconsciente que os resultados que você possa vir a competir, conseguir na competição, eles automaticamente vão ser atribuídos ao quanto você tem que ser valorizado por isso. Quando na verdade o mercado não liga para isso. Majoritariamente o mercado não se importa com os seus resultados dentro ou fora do tatame. Ele se importa muito mais com a sua imagem e o que você representa. Eu vou ser muito franco. Já teve aquela sensação de literalmente você ver pessoas, e eu não estou diminuindo essas pessoas, mas é um sentimento muitas vezes individual que em alguma fase de nossas vidas acabamos por ter. É literalmente você olhar e falar, cara, eu sei que eu sou melhor que aquela pessoa em quesito de habilidade, repertório, em algum tipo de atributo técnico, mas aquela pessoa tá na sua frente, ela aparenta ser mais valorizada, ela consegue fazer muito mais coisas enquanto você sente que parece que você está regredindo ou não está saindo do canto. Às vezes sim. essa pessoa, ela entendeu minimamente que a imagem dela agrega muito mais do que propriamente resultado da competição. Dentro do karatê, especificamente o karatê, eu que tenho um contato desde CBK, JK e JKS, cara, é o que mais tem. O que mais tem dentro do karatê nacional, colocando todas as confederações aqui, não é propriamente o melhor atleta. É aquele que tem uma melhor mídia, o que tem mais reconhecimento dentro de um tatame. É aquele que tem mais amizade com a arbitragem. É aquele que tem amizade ali com o presidente da confederação X. Ou que pegou o símbolo da federação ou da confederação e foi para um evento e representou, bateu no peito, ó, faço parte da JK aqui de Goiás. E aí depois, quando você vota, o presidente, o vice-presidente, uma pessoa da comitiva começa, entre aspas, babar o seu ovo, porque, pô, não, aquela atleta é top, vamos deixar aqui perto, ela tá em alta. Ou seja, até em instituições que são arcaicas, porque para mim a instituição Karatê, as organizações ainda para mim são muito arcaicas, tá? A nível nacional. Eles entendem esse jogo, tá tão internalizado neles, que eles entendem que aquele atleta, aquela pessoa que tá tendo mais visibilidade, eles têm que deixar para perto porque você movimenta massa, e movimentando massa, eles têm mais dinheiro. O jogo é esse. Então, no seu momento agora, você é que faixa? Desculpa a pergunta. Roxo. Cara, Eu você é vou pra faixa marrom esse roxa, ano. pô, já vai para marrom, você já é aqui ou acima. No momento que você tá, essa transição, no contexto de competição, é muito importante. Então, tá na hora de você começar a fazer um movimento e um movimento específico pelo qual você passa a ser representante de algo muito maior. Então, se dentro do karatê da JKS os atletas não são valorizados, você vai ser a exceção. Então, ao invés de atacar instituições, mostrar que, pô, deveria ser diferente, não, você vai fazer a diferença e você vai tirar o vínculo de dependência dessas instituições, você vai começar a trabalhar a sua imagem. Então você falou, cara, eu sou atleta, pô, a galera acha que a vida de atleta é assim, tal, não sei o quê. Cara, você já tem um ponto de partida. Ser atleta, você sabe que não é o que as pessoas pensam. É aqui por onde você começa.
Como é, Priscila? Conta pra mim, que horas você acorda, o que você come, quantas vezes ao dia você treina, o que você tem que abrir mão para permanecer treinando e obtendo resultado? Como é que funciona? Eu não sei, me conta. E aí você conta. O seu Instagram passa a ser um diário de bordo de uma atleta que lida com as dificuldades, que representa algo, mas que é símbolo de persistência. Pô, aqui a gente tem literalmente um norte perfeito para dar um pontapé inicial na sua trajetória. E com isso, a gente vai definir os três pilares que agora eu vou deixar claro para você, que é Eu, identidade. Pode falar, pode falar. uma pergunta, você falou sobre o perfil, na questão de amadorismo. O que, que você diria que eu poderia, no caso, mudar? Ou o que seria que está faltando exatamente? Porque a gente sempre vê, né, os perfis dos atletas, é sempre isso, né? Foto mais assim, profissional, que você acaba né, comprando de fora, né, pelos campeonatos, enfim, essas coisas. Então a gente sempre fica com essa dúvida, né? Então o que está errado, será? Tá, Como beleza. forma de crescimento. Não crescimento Não, não não, gosto de tranquilo. Ó, se liga, para ficar claro para você, tá bom? O que acontece? Literalmente, uma coisa que precisa ficar claro muitas vezes para o atleta é justamente, entra já nesse contexto dos pilares que eu ia falar. Vamos lá. Dentro do contexto do marketing de posicionamento, seja ele esportivo ou não, a gente tem que trabalhar identidade, posicionamento e comunicação. E aí eu já vou trazer um comparativo para você de alguns outros perfis que não necessariamente estão dentro do esporte, mas que esses pilares estão muito bem definidos. Primeiro a gente vem para a identidade. Identidade é sobre quem você é. Então, quem é a Priscila, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela defende, o que ela não defende. Todos esses valores e tudo que é atribuído à sua identidade com convicta são literalmente vai reverberar no seu posicionamento. Então, eu vou trazer um exemplo político, tá? Se me permite. Se você tem ideais políticos de direita ou ideais políticos de esquerda, esses ideais estão atribuídos à sua identidade. Então, a forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você defende, as pautas que você vai defender, tudo isso está diretamente ligado com a sua identidade. Porque as ideias que você tem, elas literalmente vão te dar um parâmetro agora para ir para a segunda etapa, posicionamento. Agora que eu sei quem eu sou, o que eu faço, o que eu represento, o que eu concordo e o que eu não concordo, eu vou para a etapa de posicionamento, que é quando a gente entra na fase do mostrar. O posicionamento nada mais é do que uma linguagem não verbal daquilo que você faz e daquilo que você representa. E aí, quando a identidade e o posicionamento ficam claros nesse aspecto, a gente vai para outra fase, que é a comunicação, que é o tipo de comunicação que você vai ter uma comunicação mais rebuscada, que a gente chama, né, mais difícil, uma comunicação mais cômica, você tem aquelas pessoas que tudo é piada, tudo é motivo de piada e viraliza em cima disso. Isso vai ser uma comunicação não verbal, como, por exemplo, conteúdos de dancinha, é um tipo de comunicação que está ocorrendo ali. As pessoas, tem gente que consegue ganhar muitos seguidores e espaço atribuindo uma comunicação e posicionamento baseado no seu corpo, no seu físico. E assim segue a lista. Então, por exemplo, se eu pego para aqui para te mostrar, deixa eu ver, acho que tem um perfil aqui. Tá, vou pegar. Você conhece a Letícia Cardoso? Conheço. Tá. Vou pegar aqui a Lê. O que acontece? A Letícia tem algumas coisas que ela manteve no perfil, mas isso aqui foi particular dela. Mas antes, eu tô trazendo uma situação dela de fato. Eu consigo trazer até mais ou menos. Tá. Até esse post aqui. Até esse post, daqui para baixo, a Letícia tinha um padrão de construção de conteúdo. Esse padrão envolvia muito mais um aspecto estético do que propriamente uma comunicação direta com os seus seguidores. E o que acontece? Como as pessoas atribuem quantidade de seguidor aqui, ó, quantidade de seguidor à autoridade, muitas pessoas entram no perfil dela, vê um perfil esteticamente organizado e literalmente acham que isso aqui é um parâmetro para poder se comparar. Mas, por incrível que pareça, a Letícia estava pecando e muito. E foi aí que a gente teve que fazer uma reunião com ela para realinhar muita coisa. Então, eu vou te mostrar aqui. Ó,
A partir daqui, desse vídeo aqui, tá vendo? A média de visualizações que a Letícia tinha era muito próxima, então 17, 13, 18. Aí tem um outro que vai ali para o 20, 30, mais já volta, 17, 18. Aí um muito raro fura a bolha, mas aí rapidamente cai de novo. E aí a média de visualização e curtida é basicamente a mesma, 10, 12, 11, 17. Pá. Ela não estava conseguindo mais furar a bolha, ela também não sabia mais o que produzir. Qual era o problema da Letícia? Os conteúdos eram muito padrão do que a galera do karatê faz, mas isso não quer dizer que, paralelo a isso, consiga furar a bolha ou atrair mais pessoas. Então, após a gente sair ali de uma reunião com a Letícia, eu falei para ela, falar, Lê, de verdade, começa a ser mais você, começa a utilizar os stories, o Reels, para, através dessa ideia que eu te falei de identidade, posicionamento e comunicação, começa a ter mais contato com o público e trazer mais detalhes sobre o processo. E aí foi o que ela fez. Ela começou a mostrar. Por que você não faz comitê? Eu fazendo canal. Ela começou a mostrar traços da personalidade dela que eram muito legais. E aí o que acontece? Automaticamente a interação nos comentários, que era uma coisa muito limitada antes, começou a ter mais. A visualização começou a fazer mais sentido, porque antes ela tinha visualização, mas era incompatível com a quantidade de curtida e comentário. Só que aqui ela abriu uma brecha que é maravilhosa para o sentido de atrair marca, que é o quê? Quando você comunica e conversa com o seu público, com a sua audiência, e você é uma referência para aquele público, para aquela audiência, fica mais fácil você vender as marcas que estão conectadas com você. E a dificuldade da Letícia muitas vezes era vender essas marcas porque ela não fazia esse tipo de conteúdo de conversar com o público. Hoje eu vim mostrar pra vocês como que é supostamente minhas férias. Supostamente, porque os treinos não param. É só mudar os ares mesmo, mudar de cidade, pegar uma praia. Mas... Então, por mais simples que seja esse conteúdo, para quem é fã dela, para quem acompanha, para quem tem curiosidade, isso aqui é um prato cheio. Isso aqui lembra que marcas CNPJs, não se relacionam com CPFs. Agora, pessoas se relacionam com pessoas. E a gente tende a procurar pessoas que consigam nos trazer clareza sobre o que fazer, como fazer e como é e tudo mais. Ou seja, literalmente, vídeos simples como esse, além de ter furado a bolha dela, conseguiu trazer uma interação maior e ela saiu, começou a aparecer mais seguidores, porque agora ela mudou o Instagram dela, a se dizer, nesse sentido, nesse aspecto. Então, eu vou pegar outro perfil aqui para ficar claro etapas aqui. Você conhece esse cara? Não. Tá. O nome dele é Guto Galamba. Eu vou te dar um exemplo prático referente a esse contexto de posicionamento, de identidade e comunicação. Ó, o Guto, ele utiliza de atributos marqueteiros muito legais que ajudam a chamar atenção para a mensagem que ele quer entregar. Então, se liga. Deixa eu ver aqui. Meu filho. Ué, não tá abrindo? Calma aí. Como usar dizer. Ué, não tá abrindo, gente. Calma, deixa eu carregar aqui de novo. Vamos ver. Não quer abrir? Será que é por causa de direitos autorais? Estão! Que estranho. O Instagram. Dieta da selva e dieta da roça, o que tem a dizer? Já esperando com a pipoca na mão, kkk. Eu, de fato, nunca me aprofundei, né, para saber o que é cada uma das coisas. Aí com a pergunta eu fui ver o que era cada uma das coisas. Aí não vai ser esse vídeo que eu ia mostrar, por exemplo, porque o que eu quero não quer abrir. Mas para ficar mais claro, o Guto ele pega mensagens, caixinhas de pergunta, e ele responde muitas vezes de uma forma tosca, uma forma ignorante, algo de forma 100% estratégica. Não que ele esteja maltratando a pessoa, mas ele faz isso de forma intencional, porque o vídeo viraliza. No que o vídeo viraliza, as pessoas que não entenderam ali a mensagem, elas vão acabar lendo a legenda.
que é onde ele traz o assunto de forma séria e mais informação ele agrega valor. Uma das estratégias que ele usa para ele poder quebrar essa barreira é justamente isso. Ou seja, ele tem uma comunicação cômica barra séria, entendeu? Para chamar a atenção de cada vez mais pessoas, mas o posicionamento dele, a identidade, é de uma pessoa muito mais organizada, ordenada e tudo mais. Não é da forma que ele usa a comunicação como um atributo para entregar uma mensagem muito maior, muito superior. No seu caso, voltando aqui para o seu perfil, é basicamente a mesma coisa que você tem que fazer, mas para que você possa começar isso, você tem que responder questionários sobre identidade, posicionamento e comunicação. Você precisa entender quais são esses 3 pilares, para que servem, como é que faz, para que você tenha um pontapé inicial, porque senão você vai começar algo sem saber para onde você está indo. Você vai criar conteúdos baseado naquilo que você acabou de falar para mim, que é justamente o espelhamento. Cara, mas eu vejo que atletas que têm X seguidores, eles vão lá e postam isso. Então, automaticamente, eu vou fazer a mesma coisa porque eu acredito que eu vou ter o mesmo resultado que eles. Não é bem assim que funciona. Eu vou te trazer um ponto crítico, com certeza. Se você conhece a Letícia, você conhece elas também. Gêmeas do Karatê, conhece? Sim. Tá, eu vou trazer a Gabi e a Yasmin aqui como parâmetro para poder te ensinar algumas coisas. Eu conheço as minhas pessoalmente e literalmente, tipo assim, já convivi com elas. E quando eu te falo que literalmente o perfil delas não consegue vender da forma que deveria vender, para muitas pessoas isso impressiona. Por quê? As meninas começaram a trabalhar uma comunicação maior com quem segue elas do ano passado para cá. Antes disso, a gente tinha muito mais vídeos assim, com muito mais frequência, do que propriamente uma comunicação clara de quem elas são, particularidades sobre elas, coisas da vida, desafios. Não. Então, literalmente, os conteúdos giram em torno disso. E quando você pega a média de visualizações que as meninas têm nas redes sociais, literalmente, os conteúdos que mais viralizam estão muito mais relacionados a trends em momentos específicos, usando uma estratégia viral, que é literalmente a regra dos 3 segundos, do que propriamente profundidade para vender algo. Eu digo isso porque muitas das marcas na qual já foram veiculadas as meninas se frustraram pelo fato de elas terem um número muito grande de seguidores, mas a mesma quantidade não ser compatível à quantidade de venda que poderia sair. Então, a Letícia, que eu te mostrei, que tem literalmente 40 mil seguidores, as minhas aqui já tem 600 mil seguidores, assim dizer. A Letícia vende mais e tem mais autoridade do que elas no quesito de rede social. Parece loucura o que eu tô falando, né? Mas eu digo isso porque eu já tive acesso e tenho acesso à métrica de ambas. Então, eu consigo falar com muita destreza que nem sempre número, volume é atributo de qualidade. Porque aqui, usando isso como dado comparativo, as meninas têm uma comunicação com ruído, têm um posicionamento confuso e uma identidade que não é tão clara assim. Nathan, como assim? A gente tem 2 meninas que são gêmeas. A gente literalmente atribui que as gêmeas do Karatê são o quê? São as melhores dentro da CBK. Porque é isso que vende, essa questão de serem boas. Entretanto, se eu perguntar para você diferenciar de forma clara quem é a Gabi e quem é a Yasmin, eu acredito que você seja seguidora de longa data, no sentido de personalidade, você não tem a clareza de quem é quem. Não no sentido físico, mas no sentido de personalidade. Por quê? Porque elas não mostram a rotina delas de fato como deveriam mostrar. E a falta dessa identidade ficar clara dificulta o processo de conexão. Então, as pessoas amam as meninas pela ideia platônica de quem elas são. Por elas venderem trechos específicos de um treino, num momento engraçado de brincadeira, mas você não sabe como as meninas são de fato pessoalmente. Vocês não convivem com ela. E essa falta de convivência dentro das redes sociais, porque a rede social serve justamente para isso, gera ruído na comunicação. Então você sabe que as meninas treinam muito, que elas são boas, tá, sei lá, mas dá uma sensação de leve que são personagens. Tô trazendo isso aqui para você, ser sincero, você já teve essa sensação em algum momento? Sobre elas? Isso. De personagem, de roteiro, de script. Seja sincero. Pior que eu já.
pior Não que tem eu já problema tive. se você falar que eu tô errado. Eu entendo, tem gente que pode discordar e já discordaram. Mas, fazendo uma leitura estratégica, Não, quando realmente, parece, tá? É muito ó, por exemplo, esse tipo de vídeo, cara, deu 564 mil visualizações. Caramba, gente pra caramba, tal. Mas, tá, mas e aí? O que isso tem a ver? Da forma que ela se equilibrou aqui, dá a entender como se fosse roteirizado. Mas fica teve muito genérico. 500, exato, aí tem aquela coisa, teve 564 mil, pô, mas tem engajamento. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito melhor a Priscila hoje. E isso eu tô trazendo essas comparações para ficar claro para você, tá bom? É muito melhor a Priscila hoje. Deixa eu abrir aqui seu perfil. Ou a Priscila, um profissional, ele ter 1.000 e poucos seguidores, mas desses 1.000 e pouco, cara, 200, 100, 300, 500 pessoas serem ativas e estão de ouvido 100% atento à sua mensagem, aquilo que você representa, do que eu ter 500 mil de seguidores e eu estar carregando uma mensagem vazia. Então, você já viu as meninas fazerem rifa no perfil delas? Já. E uma Show. coisa que eu não entendo, porque elas têm tanta. Exatamente, ó. Aqui está o X da questão. Me explica como alguém que, se tivesse de fato seguindo os pilares de identidade, posicionamento e comunicação, precisaria necessariamente fazer rifa. A Letícia não faz rifa. A Letícia, ela viaja literalmente de mês em mês para um país diferente e ela atribui, consegue atrair marcas para ela de forma individual e para a associação dela, utilizando essas estratégias de marketing literalmente ao pé da letra. Ou seja, nem sempre aquilo que aparenta é. Então, a Priscila, com 1.010 seguidores, tem uma maior chance de se tornar uma referência dentro e fora do contexto que ela está, atrair marcas qualificadas para isso e conseguir viver do esporte sendo algo muito maior do que apenas atleta. Atleta vai ser um hobby, vai ser a cereja do bolo, vai ter outras camadas que serão trabalhadas e atribuídas para que você consiga ter esse tipo de liberdade. Tá, agora, beleza, falei pra caramba, agora vai lá, agora você fala. Você conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Vai lá, explica aí. Assim, eu consegui entender bastante sobre a questão de imagem, né? Assim, é como eu tinha falado, né? A gente sabe sobre a marca pessoal, né? Nossa forma de se apresentar, né? Tanto para patrocinador, para as marcas e mesmo para o público, porque não adianta nada você simplesmente, né? Ir postar, só treino, 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 treino. E não, tipo assim, não mostrar a sua verdadeira imagem, realmente fica uma imagem, tipo assim, muito superficial. Ah, é só atleta. Então, né? Isso é muito importante também. Eu achei muito importante tudo que você falou, principalmente questão de construção de identidade própria. De, tipo assim, não ser só atleta, só atleta. Né? Então, isso é muito interessante. Vendo novamente que o meu perfil, eu estava vendo agora, vendo aqui, pensando, né? Pensei que eu estava falando e vendo Aham, aqui, vendo sim. meu perfil. Eu estava pensando aqui nessa questão de, tipo assim, a gente tentar trabalhar de forma mais, tipo assim. É porque eu sou, não vou falar que eu sou tímida, mas assim, é meio que um receio em termos de gravar determinados vídeos e trazer mais, vamos dizer assim, vamos dizer assim, mais bugado que realmente evoluir, mais engajar, né? Vamos dizer assim. Então, assim, porque tem muita gente, por exemplo, da minha igreja que me segue. Então, assim, eu fico com aquele receio de determinadas coisas. Eu não posso usar determinadas roupas para gravar determinados treinos. Aham. Então, assim, eu não vendo o corpo. É um princípio meu, deixo bem claro. Bacana, bacana, bacana. Eu não vendo o corpo em hipótese alguma. Meus valores são inegociáveis. Eu tenho princípios Cara, e. perfeito. Isso já são atributos de uma identidade. Exato. Entendeu? Isso facilita, por incrível que pareça, isso facilita o processo do quê? De você literalmente começar a construir conteúdo com base nisso. Entendeu? Sim, e quando eu posto mais minha rotina nos stories. Qual que é a minha rotina nos stories? Treino na academia. Treino na academia. Na academia normal mesmo de musculação, que é onde eu faço também alguns treinos específicos dentro para luta, de explosão, força rotacional, algumas coisas assim, tipo, sem ser só musculação,
que é o que eu posto ali, é mais fácil de eu mostrar, porque, por exemplo, da minha academia mesmo de karatê, para me gravar lá não é meio complicado, assim, se ele é meio fechado meio por conta disso, sabe? É meio Aham. fechado sobre. Então é meio difícil de eu ir lá gravar, principalmente o horário de aula. Às vezes, se for só eu na academia, uma coisa assim, muito assim, aí não tem tanto problema, né? Mas questão de horário, né, de treino é um pouco mais difícil de eu gravar. Quase eu não consigo gravar os treinos de academia mesmo, dentro do próprio academia mesmo, do dojo, né? Vou falar do dojo, vamos tirar a academia com o dojo, fica mais fácil. Então, Sim. dentro do dojo. Então, acaba que, o que que eu posso quando aparece, né? Ou é foto mesmo do ambiente, do tatame, coisa assim, ou mesmo eu de kimono na frente do espelho. Então, assim, as pessoas elas simplesmente, vamos dizer assim, colocaram isso como minha rotina. Os como minha rotina. Então, de manhã ou à tarde, né? Eu vou na academia, eu posto durante a academia. Às vezes eu posto minha alimentação, posto as minhas refeições algumas vezes também, que também as pessoas me seguem em relação a isso também. Quando eu coloco a caixinha de pergunta também, tem muito sobre isso, sobre essa questão também de alimentação e rotina. Batem muito nessa tecla na minha caixinha de pergunta, tá? Então, eu mostro essa questão, até porque eu também venho de um processo de, assim, luta contra a obesidade e sobrepeso, né? Então, assim, eu tenho perdido já bastante o quilo, né, gordura. Então, principalmente focado nessa área, porque estava me atrapalhando muito dentro do meu desenvolvimento de performance dentro da luta, porque o condicionamento físico é tudo dentro da luta. Sim. Então, as pessoas acharam muito bacana. Então, desde 2023, eu tenho esse perfil aí. Não com todas as fotos e tudo mais agora, ele estava bem mais bagunçado. Tava bem mais armador do que isso, eu posso garantir. Então, então, assim, as pessoas começaram a me seguir e até algumas mensagens eu recebi dizendo que começaram a treinar por minha conta. Eu achei isso muito legal, Legal. Muito porque, bacana. exato. Então, assim, eu achei muito interessante, porque quando você cria o perfil, você pensa, vou criar o perfil, mais um perfil aqui. Eu não criei, na época eu não criei em 2023, eu não criei com o intuito de ser a minha marca, de ser aquilo. Não, não passava pela minha mente. E quando as pessoas Sim. falaram isso pra mim, eu falei assim, poxa, me deu até assim, um gás, assim, uma motivação também maior, porque eu falei, não, vou parar de mexer com esse trem aqui, porque acho que vai me dar mais hate do que tudo, né? Então, quando essas pessoas vieram, falaram pra mim no Instagram, eu nunca vi essas pessoas, eu não conheço, não tenho contato, são pessoas completamente fora. Então elas falaram, eu te acompanho, não sei o que, comecei a treinar acompanhando sua rotina, mas é muito bacana o trabalho que você faz. Então, e assim, pra mim, na época foi, uau, nossa, né? Então, assim, a gente vê isso e hoje o perfil vem crescendo, vi um pouquinho aqui. Pessoas de fora, eu vi uma grande quantidade de pessoas da Coreia do Sul me seguindo. Eu não sei como esse povo apareceu. Você assiste Então, Dorama? Dorama? É. Alguns, mas muito pouco. É mais relação à luta, alguma coisa assim de ação. Ah, legal. Não, é que você falou Coreia, eu falei mostrar que ela gosta de Dorama, velho. Não, as meninas do box, que luta box, começou a me seguir, porque Pô, que começou a legal. aparecer muito nas minhas visualizações, assim, no meu histórico mesmo, assim, apareceu lá como a Coreia do Sul como a segunda top país, sabe, de audiência. E eu fiquei assim, gente, de onde que esse povo tá saindo? Nossa, que da hora, cara. Que Então, legal. assim, eu falei, caraca, velho. Então, então, eu até tive a oportunidade de conversar com uma coreana que luta boxe, que eu também acompanho. Eu achei muito interessante também. Ela não fala inglês, a gente teve que fazer um tradutor lá. Então, assim, foi bem interessante, bastante bacana. Eu falei assim, poxa, tem chance sim de crescer o perfil. Eu falei assim, tem chance. Então, eu quero tentar investir nisso, sabe? De certa forma. Vendo agora, assim, sabe? Tudo que você também falou, agregando tudo que você falou também. Então, assim, eu Ah, acho que o que daria para, vamos dizer assim, fazer, vamos dizer assim, criar um Reels, uma coisa assim, com identidade. Eu até pediria também vamos dizer, a sua opinião sobre isso, claro, porque tem mais experiência. Tipo assim, trabalhar com essa questão de postar, de, tipo, rotina, vídeos, tipo, de rotina mesmo, não só treino, mas, tipo, rotina, levantar, fazer vlog, esse tipo de coisa. No caso, seria, tipo, dentro de gravar vídeo dessa forma, com relação à identidade. tá. É justamente isso. O que acontece? Para que você consiga fazer algo que seja 100% válido,
e que ali você consiga, literalmente, tipo assim, atribuir seguidores, você tem que entender justamente o processo do. A gente chama de frase mãe, tá? O que seria a frase mãe? A frase mãe seria justamente, tipo assim, o, o eixo central de absolutamente tudo que precisa ser feito e tudo que você vai fazer. Por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo do meu cachorro, tá bom? Para ficar fácil. Tava conversando sobre ele agora há pouco com a galera aqui que é responsável pelo marketing dele, e aí a gente colocou uma frase central, que seria tipo assim, como, como você toma de conta, como você consegue cuidar de um cane corso, que é a raça dele, é um cane corso. Show. A Uhum. frase mãe vai ser isso. Ou seja, com base nisso, nessa frase mãe, todos os conteúdos eles girarão em torno de como criar um cane corso. Consegue entender? Aí, ou seja, vai falar de adestramento, vai falar de nutrição, vai falar sobre atividade física, vai falar sobre temperamento, vai falar sobre vários fatores. Tudo isso tendo como base o quê? Como criar um cane corso. E aí você cria conteúdos relacionados. Só que para você criar esses conteúdos relacionados, você precisa primeiro deixar muito claro sua identidade para entender seu posicionamento, para que assim você consiga entender também a sua comunicação que vai fluir com o seu público. Certo? Ficou claro? Certo. Confirma? Você entendeu? Sim, sim, entendi. Essa parte eu entendi. Então, no caso, seria eu criar conteúdos relacionados a realmente ao meu dia, ao relacionado, tipo assim, ao treino, mas não só focado no treino. Tipo assim, algo que misture, né? Algo que, sei lá, interage com o público. Seria tipo isso. É basicamente isso. É basicamente isso. É que, por tudo que você falou, para mim, existem alguns ruídos que são necessários tirar do momento que você tá para ficar mais claro, tá? Então, eu vou te apresentar, com base nisso tudo que eu te falei, eu vou parar de espelhar aqui, tá? Porque eu vou espelhar outra coisa, mas antes de espelhar, me tira uma dúvida. Até aqui, você conseguir trazer uma clareza para você do que fazer e como fazer? Sim, sim, deu para dar uma noção. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Eu vou espelhar uma tela para você aqui e eu vou te apresentar como funciona o nosso plano, tá bom? Uhum. Um momento. Qual foi a última competição que você foi ano passado? A última competição que eu fui foi a fase final do estadual aqui em Goiânia. Fase final, você foi para. Teve algum brasileiro ano passado? O ano passado eu tive um brasileiro, só que eu participei, infelizmente, só da primeira fase. Entendi, mas você não conseguiu ir para a fase final, no caso. Do brasileiro não, porque eu não fui nas outras fases e também tinha a fase do Pan-Americano, né? E foi exatamente quando eu precisei mudar de federação e dojo. Entendi. Um show de bola. Em relação a esse ano, quais são as suas expectativas para esse ano? Ah, são altos. São Bora, altos, pô, porque traga mais detalhes sobre isso, deixa eu entender. São altas em que são altos, aspectos? são altas porque esse ano eu planejei trabalhar, inclusive, com o meu sensei. A gente tá fazendo essa, vamos dizer assim, meio que essa rotina, esse plano de trabalhar algumas coisas importantes dentro da minha, porque eu sou mais atleta de luta, de comitê, certo? Eu Legal. não, eu não faço kata de competição. Eu faço kata, mas tipo, de treino, mas em competição não. Meu foco é na luta, no comitê. Entendi. Então, qual que é a estratégia que nós planejamos? Estamos tentando planejar. Trabalhar mais explosão. Eu tenho muita massa, então acaba que eu tenho muito mais força do que velocidade. E mesmo o tradicional precisa de ter explosão da velocidade. Mesmo que seja uma luta mais fechada, mais equilibrada, né? Vamos dizer assim, não fica o tempo inteiro movimentando. Essa é a questão.
Então, assim, precisa sim da explosão. Então, essa é o que a gente está trabalhando, querendo trabalhar esse ano. E o que tem me atrapalhado muito nas outras lutas. Então, para mim, esse ano, trabalhar isso é extremamente importante, porque é um ponto-chave que vai, vamos dizer assim, desbloquear vários, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Tipo assim, não é obstáculos, vai tirar vários obstáculos que me atrapalhavam em outras lutas, porque eu pego todas as minhas lutas. É difícil assistir, mas a gente sempre pega as lutas, então a gente vai anotando, vai fazendo anotação, vai observando. Então, Entendi. É um, assim, jo- eu é vi um muito jogo tempo estratégico, né? Oi? É um jogo estratégico, querendo ou não, para que você consiga se adequar ali ao contexto da luta. Sim, exatamente. Então, o que que eu vi? Eu vi muitos erros padrões. Então, qual que é o meu erro padrão? Pouca explosão. E um pouco de falta de controle. Um pouco de falta de controle no sentido mais emocional. E se você fala, seja frio, tenha cabeça fria, entre na luta de cabeça fria. Às vezes eu entro na cabeça muito ansioso, muito focado. Eu passo muito mal antes de lutar. Eu não como, eu fico o dia inteiro praticamente sem comer, porque eu não consigo comer antes da luta. Então, assim, por conta de nervosismo e ansiedade. Mas por Entendi. quê? Também por conta disso. Porque eu tenho pouco contato com o campeonato. Quando eu participo de mais campeonato, vamos dizer assim, Você eu consegue sinto estabilizar o emocional ali. isso, exatamente, meio que acostumar com a área, com o ambiente. O problema da JK, assim, da JK também, é justamente isso. Ter muito pouco campeonato. Tipo, tem um aqui em abril, agora o outro é só em agosto ou só em setembro. Então, assim, isso deixa o atleta maluco. Mesmo que seja alta preparação, mas quando ele entra de novo no campeonato, ele já não sabe mais como que é a atmosfera de campeonato e nem como agir mais, sabe? Então, Entendi. isso afeta muito, não só eu, meus amigos também falam muito sobre isso. Por isso que esse ano também a gente procura fazer campeonatos por fora. A gente quer tentar fazer campeonatos por fora. Eu quero participar do campeonato, outra federação chama FGT, FGKT, uma coisa assim. É da federação tradicional mesmo, sabe? Do Sensei Oswaldo Entendi. Mendonça, que eu conheço. Top. Então, assim, tem esse tipo de campeonato. E é isso que eu estou tentando fazer. Mas o que eu realmente espero mesmo, a minha expectativa alta mesmo, não é só participar de mais campeonatos, e sim me sair bem nos campeonatos, dentro da luta, sabe? Eu costumo dizer, eu posso apanhar, mas eu também tenho que bater. Então, vamos dizer assim, eu só posso sair da luta tendo certeza que aconteceu as duas coisas. Mesmo que eu apanhe, porque eu já apanhei, já machuquei, já, enfim. Então, assim, mas eu já acostumei, eu sou acostumada com o ambiente tradicional, com a pancada mais dura, com mais contato, enfim. Porque a gente treina assim há muitos anos. Então, para mim, é acostumado. Só que, vamos dizer assim, mesmo lá dentro, você fala assim, vai bater, usa não de forma agressiva, estilo agressivo, né? Tem a cabeça mais fria, mantém, chama de golpe emocional, né? Os golpes emocionais, evita os golpes emocionais, manter a cabeça fria na estratégia. Qual que é a estratégia? É X. Então, isso que acaba atrapalhando. Então, essa é a minha expectativa para esse ano. Realmente é isso, é o meu desenvolvimento e performance dentro da luta. Não é tanto nem os campeonatos, mas sim me sair bem lá dentro. Porque se eu me sair bem, aí eu sei que eu realmente estou no caminho certo. Show de bola. Então, ó, até em relação a isso, então a gente vai conseguir conectar muito bem. Eu vou espelhar aqui a minha tela para você, tá bom? Tranquilo. Confirma para mim se você está enxergando direitinho aí. Vai ter algumas informações, alguns dados para ler. Eu vou estar aqui lendo para você, mas eu vou explicando cada tópico, tá? Uhum. Vamos lá. Tudo isso que eu te falei, toda essa apresentação, essas comparações e tudo mais, estão dentro da nossa metodologia, que é a mentoria atleta de elite, certo? Então, o que acontece? Dentro dessa mentoria, a gente literalmente já foi responsável de mais de 100 mil reais de contratos individuais com atletas. Por quê? Porque quando a gente transforma um atleta numa marca, a gente consegue vender resultado com muito mais facilidade do que pegar uma sequência de medalhas e apresentar, sendo que para a marca isso é totalmente irrelevante. A palavra certa seria essa, tá? E aqui tem uma apresentação um pouquinho sobre mim, né? Então, a gente conversou, estou me apresentando agora. Então, prazer mais uma vez, Priscila. Sou especialista em posicionamento, comunicação estratégica e patrocínio para atletas, tá? E eu que fundei a Art Life há 4 anos atrás. E basicamente, nesses 4 anos, eu só trabalho com atleta dos mais diversos segmentos. Então, automobilismo, karatê combat, MMA,
motor, beach tênis, tênis, agora fisiculturismo, cara, todo tipo de atleta, eu já vi todo tipo de cenário possível que você imaginar. Então, para mim, não é nada novo entender esses cenários, porque é o mais comum que parece. Eu presenciei e já presenciei com outros atletas também. E através disso, a gente decidiu criar esse método atleta lucrativo. O que acontece? Essa metodologia ela vai organizar a identidade, o posicionamento e comunicação que eu já falei para você, e vai te transformar num ativo atrativo para marcas. Por quê? Você se tornando um ativo, elas vão te enxergar não pelo esporte que você pratica, mas pelo ROI, que a gente chama, que é retorno por investimento que ela vai ter se veiculando a você. Independentemente de títulos ou medalhas, ou seja, esse método foi desenvolvido a partir da vivência em prática com todos esses esportes que eu te falei e observando esses padrões recorrentes. Tudo isso que você falou é muito comum numa devida proporcionalidade, por exemplo, no automobilismo. Cada esporte, cada atleta ele tem históricos em comum, mas a questão é que, baseado no esporte, no contexto que ele está inserido, vai ter uma proporção dessa dificuldade. Então, a gente, baseado nesse padrão, a gente criou e validou uma metodologia que vai te ajudar a atrair as marcas. Aqui na apresentação, a gente coloca aqui, a gente já conectou a mais de 100 marcas, né? Conectadas com atletas influenciadores, mais de 500 atletas atendidos pela nossa metodologia, e a gente já gerou ali mais de 100 mil reais de contratos publicitários. Esse valor estrondoso, por incrível que pareça, não é apenas no automobilismo. No automobilismo é mais comum a gente ter valores mais altos devido ao contexto do esporte, mas esportes como até mesmo o karatê, tem atletas que já estão movimentando não os 100 mil, mas bem próximo disso. Aqui embaixo tem alguma das marcas que, dentre outras, né? Tem a Puma, que não está aqui nessa apresentação, vou pedir para a galera colocar a Puma aqui também, mas são marcas que os nossos atletas se conectam ou já estão conectados ou em algum momento vão acabar se conectando pelo nosso grupo de network. Então, quando você entra também pelo contexto da nossa mentoria, por já termos um relacionamento com alguma dessas marcas, a gente consegue te indicar. E com base nos seus resultados também, isso acaba facilitando o seu processo ali de resultados. Ou seja, hoje, vamos lá, você começa a fazer a dinâmica com a gente, entra na mentoria e passa a implementar tudo aquilo que a gente está te pedindo e começa a obter resultados plausíveis. Você deixa de ser a Priscila atleta e passa a ser uma marca. E aí, Nathan, estou num momento legal, tal, sei o que, poxa, eu vou te indicar para Growth. Você tem um storytelling de, porra, eu estou ali lutando ou em relação à obesidade, está representando algo, está pegando uma bandeira. Vamos fazer a ponte, Priscila. Aqui está a proposta para você mesmo e eu te ensinar como faz isso, porque a mentoria, eu vou te ensinar como fazer. Não envolve você ter uma dependência da gente, consegue entender? A gente te ensina como faz para que você faça e obtenha os resultados. Então, eu vou te ensinar qual o meio para você entrar em contato com a Growth e conseguir. Qual o e-mail de marketing que nós temos da Growth para você poder mandar a proposta para eles, assim como todas essas outras marcas que já estão aqui. E como, obviamente, trazer e elaborar uma estratégia de marketing publicitário que a marca do outro lado consiga ver que ela está investindo em um ativo. Vai ter retorno. Não é apenas uma ajuda, como se você, como vou usar até as palavras que você utilizou, como se fossem seu pai, né? Então, partindo para isso, quem já aplicou nossa metodologia? Para aqui, eu pedi para a galera separar alguns atletas próprios do Karatê, majoritariamente, para poder te apresentar, talvez você conheça alguns, outros não. Mas a Letícia Cardoso é uma das pessoas que não só implementou, mas implementa. A Lei tem um faturamento de mais de 70 mil reais por mês, só com patrocínio. Tem uma postagem dela, deixa eu ver se eu acho aqui, para te mostrar, de todos os patrocinadores que a Letícia tem hoje, e esses patrocinadores que ela tem, a gente, utilizando a nossa metodologia, foram tudo próximos da cidade que ela mora, lá em Braço do Norte. Ou seja, por isso, lembra que eu te falei no começo da reunião, sobre a gente fazer um trabalho de dentro para fora? Lembra? Uhum. Isso se aplicou muito bem à Letícia. Tem atletas que a gente acaba fazendo um processo de... Ó, tá vendo todas as marcas aqui no rodapé? Sim. São todos os patrocinadores da Letícia que, quando somados, dá esse valor que eu acabei de mostrar para você aqui a mais, né? Então, quando a gente parte para isso,
No caso da Letícia, funcionou muito bem o processo de captação regional e depois caminhando para uma etapa estadual no estado de Santa Catarina. E os resultados da Letícia vieram muito rápido, principalmente pelo engajamento dela em implementar e aplicar toda a metodologia que a gente ensina, tá? Então, além da Letícia, temos o piloto João Guimarães, né? O João Guimarães está com a gente desde o começo também, e como ele é do automobilismo, é muito mais fácil ter valores mais altos, por causa do contexto do esporte. Então, o João hoje ele tem um retorno mensal de mais ou menos R$ 150 mil, e ainda é pouco. A gente corre atrás de mais patrocinadores ali, porque o custo é muito alto, por viagens fora e tudo mais, deslocamento de carro, enfim. O João conseguiu obter esse resultado no espaço de um ano, trabalhando em rede social, estratégia de captação, mas é um valor muito alto para ser levantado no espaço de um ano. E eu coloquei o Gustavo Libório, não sei se você conhece o Gustavo, você conhece ele? Ah, conheço. O Gu? Catar também. Isso, exatamente. O Gustavo hoje tem uma média de faturamento de 35 mil, né? Ele tem a Unimed como parceira, tem agora o nome da empresa é Ciclo Cairu, eu não sei se você conhece, ela é lá da região Nordeste. Então, a Ciclo Cairu está entrando agora, que vai complementar esse faturamento do Gustavo. E isso incentiva ele para poder fazer as competições internacionais. Temos a Alice Ragazini também, tem um resultado menor em comparação aos outros, mas porque a Alice começou faz pouco tempo a implementação dessa metodologia. E hoje, literalmente, a Alice já tem ali o faturamento de R$ 10 mil, tá? Basicamente, a maioria deles eu coloquei um espaço de um ano para poder alcançar esse resultado. Mas não foram todos. Por exemplo, o Gustavo conseguiu o primeiro patrocinador, que no caso foi a Unimed, em um mês. Foi muito rápido. A Letícia conseguiu resultados plausíveis mesmo no espaço de 3 meses implementando. A Alice conseguiu resultados no espaço de um ano. O João Guimarães, cara, foi um ano, mas foi um ano ali implementando, ajustando e correndo atrás. Por que eu estou dando ênfase em relação a esse período? Porque nada vem fácil. Não é porque a gente está aqui com o caminho em mãos, literalmente, imagina o seguinte, eu estou te mostrando o caminho para você fazer o que precisa ser feito, mas eu não consigo pegar na sua mão e implementar. Então, por isso, essas variedades de resultado. Cada atleta vai ter o resultado baseado no nível de dedicação que tem. E baseado em tudo que você trouxe para mim, eu creio que isso não seria um problema para você. Você está com motivação extra, você tem um calendário competitivo muito bom para esse ano, suas expectativas estão altas, e eu creio que a maior frustração que você pode ter é simplesmente não conseguir arcar com todos esses custos. Então, o que eu estou te mostrando aqui nada mais é do que o caminho para que você literalmente consiga viver do esporte. Tá? Continuando aqui. Alguma dúvida até aqui? Não. Show de bola. Vamos lá. O programa Atleta Lucrativo é uma mentoria estratégica focada em ajudar atletas a estruturar identidade, posicionamento e comunicação, como eu te falei, para se tornarem ativos e atrativos para patrocinadores e marcas, reduzindo a dependência exclusiva de resultados esportivos para sustentar a carreira. Então, esquece se você foi a primeira, a segunda, não importa o seu ranking. O que importa é o que você vai passar representado aqui para frente. Ao longo do programa, o atleta aprende a organizar sua imagem, construir relevância digital, desenvolver autoridade no mercado e criar caminho previsível para a captação de patrocínios, mesmo enquanto ainda está em fase de desenvolvimento esportivo. Ou seja, independentemente se você está no topo ou não, isso não importa. Trabalhar a sua imagem automaticamente vai atrair essas marcas. Então a gente chama de fluxo previsível de patrocinadores. Você, literalmente, com as estratégias que iremos te ensinar na mentoria, você vai literalmente desenvolver, ajudaremos você a desenvolver uma estrutura que literalmente os patrocinadores venham até você baseado na sua imagem. Então, cara, isso aqui é muito legal, porque quando a gente entra em contato com o patrocinador, a primeira mensagem que a gente passa, que nós precisamos dele. Mas quando é o contrário? Isso nos dá um poder muito maior de cobrar o preço que de fato vale se veicular a nossa imagem. E aqui é a sacada e o pulo do gato, e a gente te ajuda a literalmente fazer isso. E aqui eu achei muito legal, eu comentei com você no direct do Instagram e vou trazer isso aqui de novo. Você falou sobre o aspecto psicológico. Dentro da nossa mentoria, você consegue ter um acompanhamento de uma psicóloga. Então, essa psicóloga ela vai destravar
muitos gatilhos alimentares que majoritariamente presente no atleta é a pressão social, para que você tire esse medo e essa ansiedade antes de competir, antes de entrar numa reunião importante daqui para frente com um patrocinador, vários fatores. Então, isso juntamente com os nossos 14 pilares que estão presentes dentro da nossa mentoria, você vai ter um acompanhamento mental, psicológico, que vai facilitar o processo de desenvolvimento de identidade. A gente vai lapidar o seu posicionamento e iremos lapidar a sua comunicação para que você consiga obter esses resultados. Até aqui, tudo certo? Certo. Nossa, você tá com uma cara de sério, eu tô preocupado, cara. E aí? Show de bola. Como funciona o programa? Você vai receber um diagnóstico ali do momento do atleta, né? Então a gente vai fazer um raio-x ali do momento que você está, através de um formulário que você recebe após entrar na mentoria. Com base nisso, você vai conhecer algumas pessoas do nosso time que vão estar ali te auxiliando e vão preparar, eu, juntamente com a Milena, né, que faz parte do time, iremos preparar um plano de ação para que você saiba exatamente por onde começar. E através do momento que você está hoje, entendeu? A gente vai conseguir fazer esse diagnóstico. Paralelo a isso, hoje você está literalmente aqui, vai ganhar, na verdade, entrando 5 bônus aqui para você poder avançar o mais rápido possível, além do que você vai receber na mentoria. Então, hoje você iria receber um blueprint do posicionamento do atleta, né? Você vai aprender a definir quem é você no mercado, além do esporte, construir uma narrativa profissional e gerar respeito, não só likes, posicionar sua história de forma estratégica para atrair oportunidades. Iremos entregar uma estrutura profissional de perfil para você. Então, aqui vai ser basicamente um modelo padrão que a gente já validou para que você consiga espelhar o seu perfil e colocar em prática. Modelo de apresentação para patrocinadores. Então, a gente vai entregar para você um modelo pronto e validado, onde você consegue utilizar ele, adequar o texto e proposta para conseguir fazer a captação de patrocinadores, caso você já queira. Mapa de monetização de atleta. Todos esses bônus que a gente vai dar é literalmente um bônus de R$5.000, ou seja, se você comprasse essas coisas de forma isolada, você pagaria R$5.000 para obter todas elas. E a gente vai estar dando para você aqui no contexto da mentoria, tá? Então você não vai ter esse custo. E o investimento, baseado nos entregáveis que a gente vai trazer para você, que é o diagnóstico estratégico individual, posicionamento como atleta de marca, identidade e narrativa profissional, estrutura e imagem de autoridade, linha editorial estratégica, estratégia de captação de patrocinadores, monetização da marca nas redes sociais como Instagram e TikTok, plano de ação personalizada, além dos templates profissionais e sessão extra de mentoria individual comigo e materiais de apoio. Tudo isso por 12 vezes de R$ 833,33. Vai ser no Pix ou no cartão, dona Priscila? E aí? O que você acha? O que te impede hoje de entrar na mentoria? Porque eu acredito que nada te impeça. Você, por tudo que a gente conversou, eu acho que você está no momento certo para poder entrar. Mas pela sua reação que eu vi ali, você pensou, e eu quero entender o que foi, o que estaria te impedindo de poder entrar e a gente começar esse projeto. Financeiro. Financeiro Beleza. mesmo. Financeiro, tá, tudo bem. Em relação às 12 vezes de 833, você não conseguiria arcar? Por enquanto, por agora, eu não ia conseguir, porque na verdade quem iria arcar seria minha mãe, né? Entendi. E só eu e ela acaba meio pesado, sabe? Porque eu vou abrir o jogo, né? Aí Certo. porque meus pais se separaram recentemente, então eu saí de Anápolis, vim pra Goiânia, e aí a gente tá aqui na casa da minha avó. Então, acaba que as despesas caem tudo em cima da gente, né? Meu pai não ajuda com nada, sabe? Entendi. Então acaba que cai despesa. Então acaba que ela tá tendo muita despesa com questão de casa e tudo mais. Tá. E aí acaba que eu acho que esse valor aí Fica alto para você nesse momento. Eu vou apresentar um contraponto, se me permite, tá? Vou vir aqui para essa página, onde falar a garantia. Essa garantia você tem garantia de 12 meses em relação a isso.
Você vai ter a nossa equipe 100% ali para literalmente você conseguir obter esses resultados. Embora fique a aplicação caiba a você, você vai ter nosso suporte de segunda a sexta, basicamente 24 horas por dia. Ou seja, você não vai ficar às cegas em relação a isso. O que também traz a garantia em relação ao resultado. Os resultados que nós mostramos foram porque literalmente as pessoas elas entraram no barco com a gente e implementou tudo isso. Então eu reconheço, no momento que você está, o valor de fato pode ser alto, baseado no momento que você se encontra. Mas eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta é justamente para gerar uma reflexão. Hoje, a CBK se enquadra bem em relação a esse questionamento. Se você pegar, por exemplo, qualquer competição que você for, o custo com deslocamento, alimentação, inscrição, tirando um processo de preparação até o evento, você gasta muito mais do que esse valor. É que às vezes a gente não contabiliza isso. Entretanto, após o resultado daquela competição, e agora eu vou ser muito franco, eu falo isso com uma dor no coração porque eu também já fui atleta, mas a realidade é que a gente volta com uma frustração muito grande, porque a gente volta com uma medalha e basicamente todo o dinheiro que investimos não tem retorno, a não ser um retorno emocional, que é o que a medalha representa. A medalha é apenas a representação do nosso esforço. Eu entendo que o valor é alto, e vou te dar o seu tempo para você poder pensar referente a isso. Mas a indagação que eu vou usar aqui é que, pensa comigo, às vezes, um momento que literalmente tudo pode virar ali para você na sua carreira, tendo base de tudo isso que eu te mostrei, porque claramente você entendeu, não preciso ficar tentando fortalecer nada. Às vezes a chave de virada está aqui, entende? Então, se vale a pena o sacrifício, eu levo em consideração que não existe circunstâncias externas que deveriam te impedir, tá? Então, eu entendo seu contexto, eu literalmente já lidei com atletas que estão num momento como esse, e literalmente essas pessoas, elas olharam para essa oportunidade e falaram, cara, eu vou dar um jeito. Se me permite, pessoas numa situação muitas vezes pior, mas que eles entendem aqui o nosso trabalho, sabem a importância porque tem um nível de consciência, mas estão compromissados em aplicar. E é aqui que eu vejo que você se enquadra 100% com isso. Para mim, sair dessa reunião sem ao menos ter uma ideia do que fazer, de como a gente prosseguir, me deixa com uma angústia, porque para mim eu estaria saindo dessa reunião com uma pessoa com um sonho gigantesco parada por causa de circunstâncias, sendo que você tem 100% de poder reverter essa e mudar isso completamente. Então, vou trazer uma sugestão para você. Hoje, você conseguiria dar um valor de entrada? Aí eu tenho que ver com a minha mãe. Show de Aí bola. eu sou com ela. O que a gente pode Você me ver? permite? Eu posso chamar ela aqui? Claro, sem dúvida, pode chamar. Só um instante. Tá. Ah. Aí faz favor aqui. Faz favor aqui. Vem cá, mãe. Nossa, vem cá pra você ver os trem primeiro, antes. Não posso fazer isso não agora. Vai lá, mãe. Ô, cara, agora uma reunião. Calma. Deixa eu só tirar aqui do fone para ficar mais fácil. Pronto. Qual é o nome da sua mãe, Priscila? Ok. Vai ficar mais fácil agora. Você está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Pronto. Qual é o nome da senhora? Cleidmar. Cleidmar? Isso. Prazer, meu nome é Natan. A senhora tem uma filha de ouro, viu? Acho que a senhora já escutou isso antes, eu tenho certeza. Uhum. Ó, a gente estava conversando aqui, eu estava conversando com a Priscila, tá? Referente justamente a uma nova fase que vem ocorrendo dentro do contexto do esporte nacional e internacional, que é justamente os atletas que utilizam as redes sociais como meio para conseguir ganhar recursos financeiros em cima da própria imagem.
E isso nós trabalhamos com esses atletas há mais de 4 anos. A Priscila conhece muitos desses atletas, então vocês têm a disponibilidade de mandar mensagem para esses atletas. E ela trouxe uma realidade que estão vivendo agora dentro do esporte. Com base nisso, a gente está trazendo a solução para ela, para pegar a mão da sua filha e ajudá-la e auxiliar ela para que ela consiga utilizar a própria imagem para gerar recurso financeiro dentro e fora do esporte. E eu queria saber a opinião da senhora quanto a isso. O que a senhora acha? Ela tinha até comentado comigo isso aí. Ela queria ver, né? Se conseguir alguma coisa em relação. Mas não tinha Mas conseguido nada a senhora ainda. apoia? Mas a senhora apoia essa decisão dela? Não, apoio sim. Legal. E aí vem um ponto muito interessante. Eu passei o valor para ela referente à nossa mentoria, que é o que a gente ajuda a fazer isso. E são 12 vezes de 833, para poder literalmente auxiliá-la em tudo, do começo ao fim, durante 6 meses ali bem intensos. Entretanto, ela externou o momento que vocês estão agora em relação ao momento de mudança, a questão financeira e tudo mais, eu entendo completamente. Só que ela quer entrar, e eu sei que ela quer, e eu sei que ela tem potencial. E isso não é apenas um papo de vendedor, para a senhora entender. Eu também fui atleta, eu sei como é que é, e por isso que hoje eu trabalho com atletas. Hoje, para que a gente possa dar pontapé inicial nesse projeto, vocês conseguiriam dar um valor de entrada para que a gente possa prosseguir e começar esse projeto com a Priscila? Olha, eu vou ser sincera com você. Hoje, assim, eu não tô tendo condições. Eu falei para ela dar uma olhada como que seriam os preços, os valores, para mim poder analisar e colocando no orçamento, né? Mas no Aham, presente momento eu não posso fazer nada. Eu tô pedir para ela que ela olhasse primeiro. entendi. Se Aí eu em tenho relação... umas outras contas, outras prioridades, principalmente com ela também. Aí eu tenho que colocar tudo no papel para mim analisar. Bacana. Em relação a um prazo, tudo bem, eu entendo que hoje vocês estão conhecendo aqui agora, então às vezes tem um processo para analisar, para ver a viabilidade de tudo e tá tudo certo. Como eu falei para a Priscila, é a coisa mais comum é pegar atletas em momentos como esses, né? É uma realidade do atleta nacional. Se eu desse um tempo para vocês hoje, quanto tempo a gente poderia entrar numa reunião novamente para que a gente pudesse começar esse projeto? Quanto tempo vocês acham que precisariam para poder dar um pontapé inicial? Pois é, aí seriam 12 parcelas de 800, falou? Isso, no cartão. Fica bem puxadinho, né? É porque eu mostrei para a Priscila justamente pelos retornos financeiros que a gente consegue Eu não posso te através de dar marcas e patrocínio. Senhora, perdão, antes travou. de março, não como te falar nada. Perdão, não entendi. Aqui travou aqui a imagem da senhora. Antes de março, eu não tenho como te dar posição nenhuma. Entendi. Então, até março há a possibilidade de a gente poder entrar em contato e começar esse projeto? A senhora consegue ter pelo menos uma previsão referente a isso, porque eu peço para a equipe entrar em contato logo em seguida. Isso, pede para eles entrar em contato e ver se eu já estou podendo, né? Bacana, Não é uma legal. coisa, Então, não posso te dar certeza. Igual eu falei para você, eu vou analisar agora esses valores e colocar no papel para poder encaixar no orçamento. Aí até março eu posso falar se já dá ou não, pronto, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou né? mandar essa apresentação aqui para vocês, para que a Priscila possa mostrar para a senhora cada tópico, cada resultado que a gente já trouxe, e com base nisso, a gente vê mais para frente um retorno para, se Deus quiser, a Priscila começar aqui o projeto com a gente, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, Natan. Pode Eu passar que para ela aí. agradeço, viu? Tá, Certo. até Beleza, Priscila. Então, ó, tudo certo em relação a isso, tá? Eu vou mandar a apresentação para você com todas as informações tudo direitinho e você tem meu contato. Eu espero que logo, logo a gente, antes de março, quem sabe, a gente consiga entrar em contato e começar esse projeto com você. Eu vi muito potencial aqui. Não, sim, eu também vou estudar mais sobre imagem e até lá ver o que pode ser melhorado também. Para Com certeza. começar, com baseado no que você falou, né? Aham. Então, eu acredito que vai dar certo.
Vai dar certo sim, tá? Então, qualquer coisa, você tem meu contato. Ou fica de olho ali no meu Instagram, tem muita coisa legal que eu vou postando lá que acaba trazendo clareza. E conta comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Você Eu que abriu muito a agradeço, minha viu? mente. Não, que é isso, a gente tá aqui para isso mesmo, tá? Então, qualquer coisa, conta comigo, pode tirar dúvida lá no direct, a gente tá aqui para ajudar, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Fica com Deus, tá? Com Deus também. Tchau. Tchau.